Shalom, queridos. Hoje é o Salmo 9, Salmos 9. Você já sabe que nosso questionário deve ser respondido antes de chegar no discipulado. Quando vocês chegam no discipulado, já está com tudo respondido, porque vocês têm um vídeo para ouvir em casa. Quando chegam, é aquele clima gostoso, abraçando um ao outro, felizes porque já cumpriram a responsabilidade de estudar a lição e apresentar o discipulado pronto, o questionário pronto, e depois de apresentar pronto, o seu discipulador ou discipulador vai conversar com vocês sobre as respostas. Se tiver alguma coisa que não estiver batendo bem, eles vão orientar, mas leve o questionário pronto, digitado, já prontinho para enviar para mim. Se houver alguma emenda, alguma necessidade de conserto de respostas, vocês enviam o questionário como está e colocam observação daquilo que não estava correto, que foi corrigido na sala no momento que estava sendo discipulado. Tá bom? Salmos 90 trata da brevidade da vida. O salmista pediu a Deus que abençoasse seu povo em vista da brevidade da vida. Esse é um dos mais magistrais dos salmos. Tem sido chamado de salmo comunitário de confiança. Os salmos de confiança são escritos com o propósito expresso de declarar a confiança do salmista em Deus. Portanto, Moisés compôs um dos salmos nesta seção do Saltério, Salmo 90. Salmo 90. E aí nós vemos que Davi escreveu dois desses salmos, o 101, 103. Os 14 restantes são anônimos. O livro 4 abre com um salmo atribuído a Moisés e termina com um em que Moisés é a figura dominante. Temas preeminentes neste livro incluem a brevidade da vida, o futuro reinado de Jeová na terra e a resposta humana adequada a essa esperança e o poder criativo e sustentador de Jeová. Moisés começou atribuindo a eternidade a Jeová. Todas as gerações de crentes encontram um abrigo protetor das tempestades da vida. Deus existe antes de criar qualquer coisa, mesmo o mundo. Esta palavra hebraica é um sinônimo poético para a terra. Mundo é a palavra hebraica que é sinônimo para a terra. Deus sobrevive ao homem. Ele o cria e então o vê retornar ao pó. De perspectivas eterna de Deus, da perspectiva eterna de Deus, 1000 anos são como um dia é para nós. 2 Pedro 3,8. Isso não significa que Deus está fora do tempo. O tempo simplesmente não liga ou limita, como faz conosco. O tempo não limita a Deus. Nós somos limitados pelo tempo, mas Deus não é. Todos os eventos são igualmente vividos para Ele. O tempo é o instrumento que usamos para marcar a progressão e a relação dos acontecimentos. A linha do tempo pessoal de Deus não tem fim, enquanto a nossa se estende apenas cerca de 70 anos antes de morrermos. A vida humana é, portanto, bastante breve em comparação com a eternidade de Deus. Uma vigília noturna durava cerca de 4 horas.
Os anos de nossas vidas passam como algo que uma inundação pode levar, antes que possamos recuperá-los. Nossa vida é semelhante a um dia da perspectiva de Deus, ou como uma flor que floresce apenas por um dia. A vida não é apenas breve, mas é frágil. Usar nosso tempo com sabedoria. Os humanos vivem pouco tempo, porque Deus julga o pecado em suas vidas. Romanos 6:23. Deus conhece até nossos pecados secretos. Eles não escapam dele. E ele nos julga com morte física por nossos pecados. Assumindo que Moisés escreveu este salmo, é interessante que ele tenha dito que a vida humana normal era de 70. Ele viveu até os 120. Arão viveu até 123 anos, quando morreram, e Josué morreu aos 110. Suas longas vidas testemunharam a fidelidade de Deus em prover vida longa aos piedosos, como ele prometeu sob a aliança mosaica. Como nossas vidas são comparativamente curtas, devemos contar nossos dias, como diz o Salmo 90, versículo 12. Moisés quis dizer que devemos perceber quão poucos eles são e usar nosso tempo com sabedoria. Eclesiastes 12, de 1 a 7. Observe quantas vezes Moisés mencionou nossos dias, ou o equivalente neste salmo. Salmos 90, verso 4 a 6. Salmos 90, verso 9 a 10. Um coração de sabedoria refere-se ao discernimento dos propósitos de Jeová. Se você é sábio, você sabe discernir o propósito de Deus. O salmista pediu a Deus que tivesse compaixão de seu povo pecador. Ele queria que ele equilibrasse o julgamento pelo pecado com o amor leal que ele havia prometido a eles. Então eles poderiam viver suas breves vidas com alegria e alegria. Moisés também queria que Deus mostrasse sua majestade ou esplendor a seus servos. Ele pode ter querido dizer o esplendor que Deus demonstraria estendendo misericórdias a ele. Quando os israelitas viram a obra de mostrar a misericórdia de Deus, eles puderam prosseguir com sua obra, sabendo que Deus o abençoaria. Mesmo que suas vidas fossem breves, eles poderiam obter algum prazer de seu trabalho, sabendo que Deus lhe daria alguma permanência relativa. Podemos intitular este salmo de reflexões sobre a brevidade da vida. A vida é curta, porque somos pecadores. Mesmo a pessoa mais piedosa morre eventualmente, exceto Enoque, Elias e os cristãos vivos no arrebatamento. São esses os únicos que não passarão pela morte. Enoque não passou, Elias não passou, e nós, os cristãos, também seremos arrebatados. Glórias a Deus. Deus removeu a culpa de nossos pecados quando Jesus Cristo morreu na cruz. Ele imputa os efeitos dessa obra a uma pessoa, quando ela confia em Cristo como Salvador. No entanto, as consequências do pecado ainda seguem. A principal delas é a morte física. No entanto, Deus estende sua misericórdia à humanidade e nos permite viver enquanto vivemos. Sua misericórdia nos permite desfrutar a vida e dar uma contribuição proveitosa ao nosso mundo. Glórias a Deus. Esse aí é um fato, isso é algo
tremendo, né? Essa conversa de vida de Deus, por causa do pecado, temos que passar pela morte. Mas não se esqueçam que o Senhor diz também, em Salmos 91, versículo 16: Dar-te-ei abundância de dias e te mostrarei a minha salvação. Quantos de nós, por exemplo, eu estou com 75 anos, aos 63, mais ou menos, não lembro bem há quantos anos eu estava, nem quis gravar, eu devia ter gravado. Eu passei por um AVC e eu não sabia como lidar com aquilo. Eu chegando do templo, nós estávamos ainda com a sede sem construir. Eu tinha vindo de lá da sede, no tempo que ainda era aquela cabana, aquela tenda. Cheguei com um casal que me trouxe, o apóstolo já tinha chegado, que tinha ido para outra congregação, estava em casa. A minha auxiliar, que estava olhando meu filho especial, ainda estava em casa. E eu cheguei no portão e chamei. Só deu tempo o casal que me trouxe sair. Quando eles acabaram de sair, eu já não tinha equilíbrio do lado direito. Meu braço já estava sem força, eu não podia abrir mais o portão. Pelejando para abrir o portão e repreendendo, dizendo: Satanás, saia pelo poder do nome de Jesus. Eu fiquei dizendo isso e a voz embolando, e eu em pé pela graça. Já o lado direito já não tinha mais governo. Até que a auxiliar, que estava tomando conta do meu filho, veio atender, viu a demora que eu estava demorando de entrar, porque meu filho tinha dado a chave, mas ele dá a chave, mas ele não abre o portão. Mas eu não estava conseguindo abrir porque já não tinha mais equilíbrio. Ela notou que alguma coisa estava errada e veio até o portão. Me encontrou com a voz embolando e dizendo: Satanás, sai em nome de Jesus. Aí eu estava já querendo cair, já estava muito sem força. Ela abriu, conseguiu abrir, me segurou, não deu para mim ter caído fora da casa. Eu acabei de entrar com ela me colocando no chão para que não fosse uma queda violenta. Ela me colocou no chão, fechou o portão e eu deitada lá, jogada no chão, dizendo: saia, Satanás, em nome de Jesus. E aí meu marido viu, ele estava no primeiro andar, e aí desceu, porque viu a demora e certamente viu a voz, né, mandando Satanás sair. Ele desceu, eu estava no chão jogada, falando com a voz embolada. Ele sentou no chão, me colocou a cabeça no colo e mandou que eu orasse o Salmo 91. Eu orei o Salmo 91 com a voz embolando. Enquanto eu conto o testemunho, vocês que estão ouvindo, por favor, continuem intercedendo e repreendendo todo tipo de retaliação que Satanás quiser trazer por conta desse testemunho. Cancelando em nome de Jesus. Aí eu, embolando a voz, falei o Salmo 91, logo após, eu senti o Espírito Santo falando dentro de mim. Mande o Espírito sair pelo nome. Eu pensei assim, graças a Deus que eu estava lúcida, eu pensei, pelo nome? Aí eu comecei a notar que eu estava babando, que eu já tinha percebido, mas quando o Espírito Santo falou assim, aí eu notei, bem, se eu estou babando, se eu estou com a voz embolada, um lado esquecido, isso deve ser um AVC. Imediatamente eu disse: espírito de AVC, saia do meu corpo pelo poder do nome de Jesus. E imediatamente ele saiu, que deu até susto. Saiu de vez. E aí eu levantei também de vez, estava no colo do meu marido, levantei de vez, assustei a minha auxiliar, assustei meu filho, assustei meu marido, porque eu levantei de vez. E saí glorificando em passos lentos, não porque eu não tivesse força de dar os passos mais longos, mas para ficar com bem tranquilidade para glorificar o meu Deus. E fui glorificando a Deus, subindo a escada, e o pessoal, meu marido e minha auxiliar, subindo atrás de mim, não precisou ninguém me segurar, eu subindo a escada para o primeiro andar, dizendo glórias a Deus, eu não parava de dar glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Acabei de chegar no primeiro andar, fui direto para o banheiro, tomei meu banho, dando glórias a Deus, fui para meu quarto, tomei um suco, que eu sou acostumada a tomar suco de repolho, vocês que me conhecem sabem que eu sou naturalista,
Aí tomei um suco de repolho com limão e deitei para dormir. E todos assustados, impactados com o que Deus fez. Então, a vida é curta, é breve, como diz aqui o Salmo 90, mas não se esqueça que você tem recursos para prolongar mais um pouquinho. Eu não estaria aqui se eu não clamasse ao meu Deus, se eu não tivesse acreditando que no nome dele a gente desfaz todas as obras do diabo. E enfermidade é uma obra do diabo, não é de Deus. Deus não quer que os seus filhos andem doentes, porque se fosse assim, ele não estaria logo no segundo livro da Bíblia, em Êxodo 15, 26, dizendo: Eu sou o Deus que te sara. Então, se ele sara, é porque ele não quer doença no nosso corpo. E muitas doenças, elas são espíritos malignos. Essa mesma era um espírito de enfermidade que muita gente não sabe, mas eu já tenho essa experiência com Deus. E um AVC é um espírito de enfermidade. Porque quando eu disse saia, quando o Espírito Santo mandou dizer o nome que eu disse, saiu imediatamente. Então, que vocês tomem posse dessa fé, dessa confiança que no nome de Jesus nós desfazemos todas as obras do diabo para ter uma vida mais prolongada. O Senhor quer que você tenha abundância de dias. E isso depende de você estar sempre atento quando Satanás vier para te matar, porque ele só veio para matar, roubar e destruir. Quando ele vier com enfermidades, com acidentes, com essas coisas, você clamar o nome de Jesus e no nome de Jesus desfazer qualquer obra que ele venha para destruir sua vida antes do tempo. Nós sabemos que temos que sair, envelhecemos, mas eu teria partido da terra se Deus não me desse, pelo seu Espírito, conhecimento de que no nome de Jesus eu podia mandar o diabo embora, eu podia ter morrido aos 63 anos, por aí assim, devia estar mais ou menos com 63 anos. E pela graça de Deus estou 75, e pela graça de Deus posso chegar aos 100, porque o nosso Deus, ele quer dar longevidade. Não esqueça disso. O caso da morte, dos dias serem breves, é por causa do pecado, mas não foi essa a vontade de Deus, é apenas permissão de Deus, porque o homem tinha que pagar o preço por ter pecado, ele voltar para o pó, era a humilhação que merecia por ter desobedecido a Deus. Mas o nosso Deus continua querendo dar longevidade. Então, segure a palavra, não se esqueça que Jesus veio desfazer as obras do diabo, e cada vez que vier um espírito de enfermidade se acontecer na sua vida, não se esqueça que o nome de Jesus é acima de todos os nomes, como está escrito em Atos 4:12. Está acima de todos os nomes, e você, no nome de Jesus, manda o espírito de enfermidade embora, e você verá o que Deus vai fazer. Você vai impactar a todos. Então, não se esqueça, o Salmo 90 fala da brevidade da vida, mas você pode, com a ajuda do Espírito Santo e no poder do nome de Jesus, prolongá-la mais um pouco. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém, amém